Paz, irmãos, tudo bom? Nossa, tá tudo pra lá? Menos. Quando o Fábio falou comigo de se eu pregaria no dia 13, eu comecei a me questionar no que eu vou falar, né? A gente sempre faz isso. Falei até que vinha semana passada, não consegui para ver sua pregação. Falei assim, não, tem que ir pelo menos um sábado antes para não correr o risco de pregar de novo, né? Depois o Espírito Santo fala assim, e se tiver que pregar a mesma coisa, qual o problema? Vai que tem alguém que não foi, ou vai que tem alguém que não tem entendido. E o que Deus trouxe para mim é uma coisa que a gente tem conversado bastante. Eu, Edu, tenho visto essa moçada que está tocando aqui também, conversando um pouco sobre isso. E eu não vou ler nenhum texto inicial agora, mas o que a gente vai ver hoje é a vida de algumas pessoas que a gente conhece, por causa da Bíblia. A gente não conhece pessoalmente, graças a Deus. Ah, e a gente vai ver algumas características dela. Às vezes pode ser que você vai ver assim, nossa, mas eu nunca pensei dessa característica para essa pessoa. Lembre, né? A gente nunca tem uma característica. Né? Eu posso ter fé, eu posso ter intimidade, eu posso ter coragem no falar, tudo numa pessoa só. Mas vamos fazer uma só de cada um, só para a gente fazer esse exercício. E nós vamos fazer exercícios, tá? Eu vou contar com a participação de vocês. Que a gente vai ver pessoas que quase 4.000 anos atrás enfrentavam simplesmente os mesmos problemas que a gente. Hoje, em 2018, quase que eu falei 17 agora. Os mesmos problemas, quase 4.000 anos depois. E a gente vai ver como que elas conseguiram passar por essas dificuldades de um jeito que a gente também possa passar. Né? Então, o primeiro que eu vou falar, põe lá, Douglas. Vamos ver se vai funcionar. Pode apertar. Ué, cadê? Parece? Isso que eu testei. Nada? Eu vou ter que correr lá. O pessoal da internet, peraí. Deixa eu me ver, peraí. Já volto. Apareceu. Vamos lá, quem era? Dá um apertãozinho. Eu vou dar algumas dicas e eu vou pedir para você tentar descobrir quem é antes de eu falar. Só para a gente interagir um pouco, não ficar todo mundo sentado, quieto, olhando esse livro falar. Então, a primeira dica é: essa pessoa aí, ela teve uma vida dificílima, dos 17 até os 30 anos de idade. Quem vocês acham que é? Mesmo se a gente acertar na primeira, a gente vai até. São 4 dicas de cada um. José, todo mundo. Próxima. Um terço do livro de Gênesis fala dele. Um terço. Próximo, Douglas. Tinha muitos irmãos. E a próxima, a túnica colorida. Que essa era a mais fácil, óbvio, né? Tem que ser. Bom, a gente viu algumas coisas de José aí. Todo mundo conhece a história de José. Até série da Record, José já foi. Tema. Tema. E vamos ver uma coisa assim. José tinha uma vida muito incomum. Né? Apesar de ele não morar numa região legal de se morar, que ele morava no meio do deserto com a família dele e tal, tudo, mas era de uma família, vamos dizer assim, profissionais liberais. O pai tinha o seu rebanho, né? E os filhos todos cuidavam do rebanho. Então devia ser uma vida razoavelmente boa. Apesar que não deve ser muito legal ficar com aquele cheiro de ovelha o dia inteiro. Né? E José era o filho de Jacó com Raquel, a esposa amada.
que tinha a irmã, que era Lia, e também foi esposa de Jacó, mas não era tão amada assim. E tinha as outras concubinas, tudo. Mas Raquel era a esposa amada de Jacó. E, consequentemente, José era o filho da esposa amada. Então, ele era o filho amado. Talvez na cabeça de Jacó, apesar de José ter sido o 11º filho, na cabeça de Jacó, José era o primogênito. Era ele quem queria. Era o filho da esposa. Aquela que ele lutou tanto para ter. Talvez por isso ele tenha dado uma túnica colorida para José, em vez de dar para os mais velhos. Então José tinha tudo. E aí, de repente, ele não tinha nada. Num piscar de olhos, uma pessoa que tem tudo, vira uma pessoa que não tem mais nada, uma pessoa que talvez tivesse os seus servos, que Jacó era rico, virou um escravo, foi preso. E é interessante que a Bíblia conta a história de José, e você não vê falar assim, porque José foi também de Deus, você não ouve isso. Mas se a gente prestar um pouco atenção, quando José, você lembra quando ele era adolescente? E ele teve sonhos, e ele vinha contar para os irmãos, para o pai e para a mãe? Como é que ele falava? Eu tive um sonho, e todos os feixes se dobravam perante mim. Eu tive um sonho. Né? Eu tive um sonho. Talvez aquela prepotência assim de adolescente rico, filho de papai. Só que aí quando aconteceu parecido, quando ele estava preso, o copeiro chegou e falou assim, eu tive um sonho e não consigo decifrar o que é. E já José fala para ele, Deus é quem conhece todos os sonhos. Aí você começa a ver José lembrando de Deus. Douglas, dá uma apertadinha para mim. Bota uma para trás. Então, como eu falei, a gente vai ver as coisas de 4.000 anos atrás que a gente pode encontrar hoje. Então, sim, como era a vida no tempo de José? Opa, passou. Então, vamos lá. Apesar dele estar morando no deserto, ele acabou indo para o Egito, que era a potência mundial da época, certo? Tanta potência que toda a história de mitologia, de tudo, dos gregos, vieram do Egito. É coisa que eles aprenderam numa civilização anterior. Mas apesar de estar numa civilização tão avançada, para a época era, né? Hoje em dia, tão avançada, a parte humana não valia nada. Tanto que a escravidão estava bombando. Então, eu tá vivo ou não tá vivo, por um soberano, quem é você? Você cuida do rebanho do meu pai, você não pode matar e fica com o rebanho dele. Acontece isso com a gente hoje? Não. Mas que o povo não está nem aí pra gente, não está também, não. Próxima, Douglas. Que problemas semelhantes aos nossos José enfrentou? Vamos lá, vamos pensar. José foi incompreendido pela família. Alguém já passou por isso? Pode levantar a mão. Além de ser incompreendido, era invejado, era odiado. Como eu falei, ele estava lá no alto, filhinho de papai, virou escravo, foi preso, e do mesmo jeito que ele caiu, ele levantou de novo. E é difícil para a gente, quando a gente vê pessoas que estão no poder, a gente sabe que o poder, dizem que o poder corrompe. Né?
Alguém já passou uma situação assim de que agora eu estou usando o jargão do pessoal, hoje eu estou por cima da carne seca, hoje eu estou bem. A nossa tendência humana é também, estou nem aí para os outros. Você passa por isso? Acho que todo mundo passa. Eu ah, vejo um rapazinho jogando bola em casa de vez em quando. Às vezes quando ele faz um gol no Davi, oh meu Deus do céu, como é difícil ficar ouvindo o Nata comemorar. Que aí ele vira o Cristiano Ronaldo, né? Ah, beleza. A gente é assim. Só que a gente não pode ser assim. Né? E José não foi. E a hora que os irmãos chegaram para buscar comida, podia ter dado uma. Agora vocês vão pagar tudo que vocês fizeram comigo antes? Podia. E eu acho que eu até teria feito. É difícil não fazer. Mas José não fez. Porque ele confiava num Deus que ele via na casa dele. Com o pai, com o avô. Ele conheceu esse Deus por causa da família dele. Douglas, dá uma passadinha aí para frente. Então, como foi que José resolveu os seus problemas? Clica aí, Douglas. Agora a gente vai abrir a Bíblia. Nossa. Aí não sei. Peraí, bora. Consegue ler embaixo aí para mim, Douglas? Gênesis 40. Vamos lá, gente. Gênesis 40. Hum. Opa. É um, né? Não. 1A, 8. Ah, vamos ler? Vamos ler. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. O capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação de seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais do faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José lhe disse: Não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então o que que José fez? Opa, lembrei de uma coisa. Quem toma conta dos sonhos? É Deus? O Deus que eu sirvo? Mesmo estando nessa prisão? É. Então a fé de José tirou ele do buraco. Abraão é o pai da fé. Então vamos dizer que José era o neto da fé. Pai, neto, filho, neto. Essa fé foi passada de Abraão para José, para Isaac, Isaac, Jacó, José. Passa lá, Douglas. Ainda tem mais, mas conseguiu abaixar? Vamos lá, 41, 15 a 16. Achei que não dava para ver. E Faraó disse a José, agora já é o sonho de Faraó. Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas o que te ouvi dizer e quando ouves um sonho, o interprete. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó.
Ele foi atrás de quem solucionava, de quem resolvia. Vamos lá, Douglas, aperta aí. Vamos lá ler esses versículos. Fé, se a gente for ver, não dá para escapar de Hebreus 11, né? Não tem como falar de fé sem falar de Hebreus 11. Não, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. José provavelmente não estava vendo nada ali, mas ele sabia para onde recorrer. Romanos 1,17 fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí eu achei interessante aqui esse texto, ele fala exatamente o que eu estava falando agora. Lá em Hebreus 11, de 17 a 22, fala, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos. Figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. E aí, finalmente, pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então, como é importante, eu estou com a minha mãe hoje aqui e eu vejo isso. As coisas que a gente passa, estou vendo mãe e estou vendo filho. Né? E eu não tenho como não pensar nisso. Eu estava lembrando disso também no culto lá na casa do Fábio, que eu fiz questão de gravar. Eu estava ali do lado da porta, o pessoal cantando, e estava o Pedro tocando aqui embaixo de mim no carrom, do lado, o Fábio tocando teclado e a Lia tocando piano. E aí eu fiz questão de gravar os dois tocando juntos. E eles não tocavam as mesmas notas. Cada um estava numa posição diferente do teclado. Se você juntasse os dois, se fosse possível, né, numa pessoa só, você ia ver 4 mãos diferentes tocando em posições diferentes do teclado. Porque Deus estava agindo ali. E começou ali. Talvez, não sei se começou antes, mas ali eu sei que começou. Né? Vamos passar para o próximo? Vamos tentar descobrir o próximo personagem. Vamos lá. Filho mais velho. Lá tem um monte, né? Agora não vai ser tão fácil. Vamos lá. Calma. Ninguém falou nada ainda. Aí já entrega, né? Vamos lá. Filho mais velho. Quem vocês acham que é? E isso é uma informação muito importante, a gente vai ver daqui a pouco. Sugestões? Eliseu? Não sei. Mais alguém? Chuta, pode chutar, a gente pode participar, não tem problema. Chuta errado, não tem problema. Não vai ter nota. Oi? Bem, também não. Vamos lá, próxima. Teve uma escola famosa. Yeah? Um pessoalzinho mais antigo que já dá uma risadinha assim, fica quietinho. Não, gente, chuta, qualquer coisa. Qualquer coisa não, qualquer nome. Oi? Vamos lá, próximo então, Douglas. Auxiliar de um sacerdote idoso. Agora já ficou fácil. Oh. Próxima, Douglas. Douglas? Ungiu Davi como rei de Israel. Então, vamos ver lá Samuel. Samuel a gente conhece bem ele como profeta. Certo? Mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, um jovem cresceu como auxiliar de um sacerdote idoso. Embora a vida no tabernáculo fosse tão corrupta quanto em todo o resto da nação, aquele jovem aprendeu a conhecer a voz de Deus na sua mocidade e andou irrepreensivelmente em toda a sua vida, a ponto de chegar a ser um pioneiro espiritual. Ele fundou a linhagem de profetas que iriam tornar-se a única voz verdadeira de Deus para a nação. Douglas, dá um
Como era a vida no tempo de Samuel? Samuel foi um dos juízes, além de ser sacerdote. Ele foi um dos juízes. Aliás, acho que o primeiro juiz, assim. Por que tinham juízes? Para julgar. Oh. Julgar o quê? Julgar os atos que aconteciam no meio do povo. Por quê? Porque cada um fazia o que queria. Vocês conhecem alguma sociedade em que as pessoas só se importam com elas próprias? Todas elas é bom. Você vive nisso hoje? Olha, o que importa é o que eu quero. As escrituras registram que na época dos juízes cada um fazia o que achava mais reto. E, consequentemente, isso gerava muita violência. E gerando muita violência, tinha muitas guerras entre. Não eram países na época, porque países é um termo mais entre as nações. Né? Quando condições produziam facilmente os homens mais malignos da terra. E foi nessa época que apareceu Samuel. Lá com Ana, orando porque não conseguia ter filho. Samuel era resposta de oração de Ana. E, além disso, foi uma oferta de Ana. Assim, a hora que eu tiver meu filho, ele vai estar aqui no templo logo depois. Eu não sei como é que era. Se ele ia para casa, se ele voltava, ou se ele ficava o tempo inteiro no templo. Eu sei que ele aprendeu. A ponto de começar a ouvir a voz de Deus sozinho. Samuel, Samuel. Vamos lá, Douglas. E problemas semelhantes aos nossos Samuel enfrentou. Calma. Samuel significa pedido a Deus. Porque Ana era estéril e queria um filho. Como uma mãe que orava, Samuel parecia destinado a ser um homem de oração. Afinal de contas, como a gente viu com José, a fruta não cai muito longe da sua árvore. Né? Enquanto ele via os filhos de Eli fazendo tudo de errado no templo, acho que talvez eles foram um exemplo para Samuel não seguir. Samuel era reconhecido também como profeta de oração. Então, todos os problemas de Samuel tinham solução. Por quê? Ele estava sempre em oração. Lá, Douglas. E que problemas semelhantes aos nossos Samuel enfrentou? O problema de se conformar com o mundo. Ele poderia também falar assim, se o filho do meu chefe, vamos dizer assim, de Eli, fazem o que fazem, por que eu também não posso fazer? Se eles podem entrar no templo e fazer o que eles quiserem, por que eu também não posso? Se os meus colegas de faculdade saem para tomar cerveja, por que eu também não posso? Se os políticos do Brasil roubam, por que eu também não posso roubar? A partir do momento que a gente é salvo e tem uma vida de oração, isso já não cabe mais. Eu dei meu testemunho aqui no carnaval do que aconteceu comigo na faculdade. Eu também vivi uma vida assim, ia para a faculdade, mas não ia. Até a hora que o Espírito Santo chegou e falou assim, é meu. Só que você não está sendo meu. E como é difícil não se conformar. Se fosse fácil, não teria o versículo lá em Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformais para a renovação da vossa mente. Por quê? Porque a gente se conforma. Chega uma hora que você fala assim, quer saber? Vamos,
vamos no mesmo bonde. Quando a gente é jovem, é mais fácil acontecer isso. A gente é velho, também acontece. A gente leva um pouquinho mais de tempo para fazer essas coisas, mas também acontece. Então a gente não pode se conformar, assim como Samuel. Vamos para o terceiro? Opa, não, verdade, volta. Volta, tem os versículos. Então, na parte de oração, lá não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações e graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em tudo. Eu dou um exemplo que a minha mãe falou uma vez. Ela foi numa reunião e ela não achava a chave de casa para sair. E ela deu testemunho na reunião que eu falei assim, eu orei e pedi, senhor, me mostra onde está a chave. E aí uma senhora chegou e falou assim, mas você foi importunar Deus com a chave? Se eu não acredito que Deus vai me mostrar onde está a chave, o dia que eu ficar doente, eu vou crer que Deus vai me responder? Se eu não consigo botar isso na mão dele, vou botar uma coisa grande? Não vou. Então, em tudo, coloquem nas mãos de Deus. Em 1 João fala, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mateus 6,58 é um texto um pouquinho antes da oração do Pai Nosso, que a gente conhece que Jesus ensinou. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Douglas, só volta um slide. Então, mais um. Ué, não tá aí? Então deixa ele mesmo. Não, volta lá, volta lá. Vamos ler aquele texto que está ali embaixo? Não, para frente. Aí, 1 Samuel 7, de 1 a 3. Vamos abrir lá? A gente vai ver Samuel orando. Já que eu estou falando dele, tem que mostrar ele orando, né? Não adianta ficar falando, não mostrar ele orando. E é um texto fantástico. Vou pegar todo mundo abrir. O contexto aqui era: o povo tinha ido guerrear contra os filisteus, tinham levado a Arca da Aliança como se fosse um amuleto para dizer que a Arca da Aliança está aqui, nós vamos ganhar. É só pelo fato dela estar lá. E aí eles perderam a batalha, perderam a Arca da Aliança, aconteceu tudo que aconteceu lá com os filisteus, e aí eles resolveram devolver a Arca da Aliança para Israel. Aí no capítulo 7 fala: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a Arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a Arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a Arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. Está escuro aqui. E fica melhor. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o povo de Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá,
e tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram aos filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tem mais algum texto? Não tem mais. Mas vamos lá. Salmo 99, 63. Hum? Peguei texto errado. Não tem 63. Deixa eu ver aqui. Acho que eu errei por 10 capítulos. Não, esse está errado. Não sei o que aconteceu. Isso que eu peguei tudo da Bíblia online, mas essas contas. Próximo, Douglas, vamos lá. Próximo slide. Vamos para o... tem uns caras que eu gosto de ler. Umas pessoas conhecidas, um pouquinho, tipo Spurgeon, que eu sei que tem muita gente que gosta dele, para falar sobre oração, né? E John Bunyan, que é o autor de O Peregrino, que acho que muita gente já ouviu, ou já viu o livro, ou leu o livro, ou já viu o filme, fala: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, mas William Law, que era o tutor dele, fala assim: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Spurgeon, que é, não vou dizer que é um papa, porque, né? Mas é um dos grandes pensadores cristãos que eles têm, fala: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Ele também fala: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E para terminar, Hudson Taylor, que foi um missionário que foi para a China, o primeiro. E só no trabalho dele foram 18 mil. Tudo bem que na China, nem isso, por favor. Mas só no trabalho dele são 18 mil conversões. E ele fala: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Aí fica fácil os problemas serem resolvidos, né? Próximo, Douglas, vamos lá. Próximo personagem. A gente já viu fé, já viu oração, e vamos lá. Era jovem, esperto, valente, mas prudente. Não, não é você, Douglas. É quem fez assim. É, é. Próximo, Douglas. Ele foi invejado, odiado e amado por membros da mesma família. Próxima. Viveu como fugitivo. E a quarta, mais fácil de todos, o homem segundo o coração de Deus. Então vamos lá. Quem era Davi? Quase 3.000 anos atrás. Que Jessé também, outro que tinha irmão, Pabu. O povo que gostava de fazer filho. E aí o cara, adolescente, foi ungido rei. E ele teve que esperar quase 20 anos para ser rei. Mas eu já vejo adolescente com 12 não ter paciência para ligar a televisão para jogar um videogame. Imagina esperar 20 anos para ser rei. E ainda tem que ir lá ficar tocando harpinha pro rei, ficar calmo, vendo o rei fazer um monte de besteira. Mas era um cara que
Já adolescente, já tinha matado um urso, um leão e um gigante com mais de 3 metros de altura. Fraquinho, rapaz, né? Mas era prudente, né? Era jovem, era esperto. Né? Lembra quando ele se fingiu de louco para fugir dos filisteus? Mas sabia falar. Né? Ele era compositor, músico, guerreiro, estrategista militar. Tudo isso ajudou ele muito depois quando ele virou rei, exatamente durante 40 anos. E fez Israel ser gigantesco, do Eufrates até o Egito, você imagina? Hoje o povo briga por um pedacinho de terra que ainda está lá e ele já tinha conquistado tudo isso. Ah, e eu achei interessante que eu li um negócio que fala assim, ele era intensamente humano, mas também era intensamente espiritual. Ele ia do céu até o mais profundo. Assim, para que ele começava a adorar, tem esse livro de Salmos em Israel é chamado Hallel, que é o inário deles. Hallel, louvor. Yahvé, Jeová. Hallel, Yah, louvai ao Senhor. Aleluia. Ele só foi responsável por isso. Tudo bem que 90% é dele. Tem mais gente que escreveu alguns salmos aqui. Vamos lá. Como era a vida no tempo de Davi? Como sempre, tempo de guerra, tempo difícil, de perseguição pessoal. O negócio dele com Davi era pessoal, né? Não era. Saul sabia que ele tinha sido ungido rei, que ia ficar no lugar dele. Então era um tempo também muito difícil. A vida era cheia de perigo, os homens se expressavam de uma maneira primitiva e até às vezes violenta. Mas ao mesmo tempo ele também estava cercado de uma pessoa muito importante que a gente acabou de ver, que era Samuel. A hora que o negócio apertava, Samuel, vai orar que eu vou louvar. Que problemas semelhantes os nossos Davi enfrentou? Exatamente porque eu falei. A, a gente enfrentar os adiamentos e os problemas que aparecem para a gente. Oh, Jesus, como é difícil a gente ficar esperando alguma coisa. Como é difícil ficar desempregado e esperar um emprego. Como é difícil a gente sonhar em fazer uma faculdade, faz o vestibular e não passa nesse ano. E faz estuda o ano que vem inteiro de novo e não passa de novo. Como é difícil. E como é difícil, quando acontece isso, a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. E, bom, já que está demorando demais, eu vou dar uma ajudinha para Deus. É como se ele precisasse. Como Davi resolveu os seus problemas? Vou dizer para vocês, não coloquei adoração. Eu tinha colocado, mas não coloquei. Coloquei uma coisa um pouquinho mais forte, que é a... Vou dar mais um. Opa, eita, tá piscando tudo. Vamos falar. É a intimidade com Deus. Vamos ler o Salmo 63? Para vocês verem que nível que era esse cara com relação à intimidade dele com Deus. Alguém quer ler? Por favor. Salmo inteiro. É curtinho. 11 versículos.
A gente teria vários salmos para a gente ler. A gente já leu 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E habitarei na casa do Senhor sempre. É o que ele mais ansiava. Era o lugar, a gente canta isso, né? Aqui é o lugar que a gente se sente na casa do Pai. Falando em intimidade, olha que coisa que a Bíblia fala. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Ou seja, as coisas secretas que Deus tem, ele dá para os seus, para aquele que está íntimo dele. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele ansiava, tá? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, eu em você, vocês em mim. É intimidade. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A gente precisa disso. A gente tem falado muito disso. Né? Que é a ideia de fazer a reunião da oração. A gente quer isso. Eu louvo a Deus porque eu vejo jovens querendo isso. É muito difícil. Muito difícil. A gente vê. Eu falei para a Kelly fez uma página no Facebook que chama. É, de joelhos no quarto. Aí você vê as outras páginas, milhares de seguidores. Sabe quantos tem nos joelhos do quarto? Se tiver uns 50, acho que é muito. E a cara divulga, né? E quase não aparece. Porque é difícil a gente estar de joelhos no quarto. Difícil você pagar um tempinho para ter a intimidade com Deus. A gente está numa correria muito grande hoje em dia. Ah, para Davi era mais fácil. Naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha. É, mas tinha um inimigo correndo atrás dele. E a flecha voando para tudo quanto é lado. Era fácil. As dificuldades eram diferentes, mas. Era complicado para ele. Quando virou rei, então, Jesus amado, que além de ter que fugir dos inimigos, ainda tinha que governar o país inteiro. Mas a gente precisa disso também. Né? Próximo, Douglas. Próximo personagem. Lá. Quem era? Perdeu seus pais cedo. Putz. Quem quer chutar? Os dois aí não vai que vocês estão vendo. Alguém? Algum lance? Vamos lá. Salvou todo o seu povo da morte. E também não facilitou nada, né? Próximo? Beleza e tato ao falar com o rei. Boa. Próximo, Douglas. Também conhecido como Radassa. Tá vendo, mulheres? Eu pus uma mulher. Para não dizer que a gente é machista.
Vamos lá. Vamos ver como era Esther. Então, como eu falei, Esther perdeu os pais muito cedo, tanto que ela foi criada pelo tio, chamado Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão que a gente lê. Estava num período da história extremamente difícil também. Franklin, a sua beleza era tanta que ela participou de um concurso de beleza com outras 127 mulheres bonitas, tanto quanto ela. E ela ganhou. Então devia ser, já que a Bíblia fala que ainda e já teve mulheres mais bonitas que ela. Imagina as outras como é que é. Ah, e esse concurso foi só para ser a rainha do reino persa. Só isso. Só isso. Que na época era uns Estados Unidos da vida, vamos dizer assim. Né? Mais até que Miss Universo. Miss Universo ainda aqui, acho que é uns 45 países que vai, aqui são 127. Né? Então, vamos lá. Esther e o seu povo era uma raça minoritária onde eles estavam. Eles estavam como escravos, de novo. Não tinham posses, tinham pouca liberdade pessoal. E o rei, para quem assistiu o filme 300, que Assuero era conhecido como Xerxes, e dizem que a história é baseada na história dele, era um soberano oriental, era cruel e era extremamente opressor. Para quem conhece a história, sabe que os judeus tiveram que lutar pela vida naquela época. Douglas, que problemas semelhantes ao nosso Esther enfrentou? O desafio de ficar quietinho na dela. Ela já era rainha, estava ali no meio do palácio. Podia ficar na dela? Podia. Porque lembra da história? A mãe foi lá, não gostava do tio dela, e nem sabia que era tio dela. Não gostava do tio dela, porque era judeu. E fez com que o rei fizesse um decreto que matassem todos os judeus. Foi isso. E aí o tio chega para ela e fala assim: você tá aí. Você é a preferida dele. Não vai fazer nada? Ela podia ficar na dela? Podia. Ela não ia ser. Ninguém sabia até aquela hora que ela era judia. Podia ficar no silêncio? Podia. E a gente? Quantas vezes a gente fica em silêncio porque não convém? Eu passei um perrengue da última vez que eu estava empregado. Eu fui alocado numa empresa chamada Vale do Rio Doce, uma mega empresa no Brasil, acho que só pede para Petrobras. Oi? É, perdia, né? Hoje em dia eu não sei nem qual que não vale mais nada, nenhuma das vezes. Estava tendo um projeto lá da empresa e eles não tinham mais ninguém para mandar para lá. Aí mandaram o Luiz Felipe, sem o Luiz Felipe querer ir. Tinha o Natan pequenininho, até acho que tinha 4 anos, não tinha o Davi ainda. E eu fui para lá, vendido para Vale do Rio Doce, como se eu fosse o especialista de uma ferramenta que eu nunca tinha visto na minha vida. 3 meses de projeto. Indo segunda-feira, voltando sexta. Indo segunda-feira, voltando sexta. E ficando quieto durante 3 meses. Eu não abria a boca. Porque se eles soubessem que ou se eles fizessem qualquer pergunta para mim sobre a ferramenta, o que eu ia falar? Eu não conheço, nunca vi na minha vida. E a ordem do chefe é assim: você vai para lá, você vai ficar, você vai ter hotel, você vai ficar na praia, a hora que você quiser, você vai pra praia. Só que na hora que você estiver na Vale do Rio Doce, você não abre a boca.
E eu não abri. Aí quando eu não aguentava mais, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, ó, não aguento mais, não dá mais para ficar aqui. Alguma coisa está me incomodando e não dá. E eu voltei para São Paulo. Eu voltei para São Paulo, 2 semanas depois eles me mandaram embora. É difícil a gente não ficar quieto. Quando a gente vê alguma injustiça ou está na faculdade e vê um colega colando na cara dura e ficar quieto aqui na minha. Ou se alguém falar alguma coisa contra a Bíblia, ah, mas eu, só eu, mando orientação não faz verão. Se eu falar, o que vai acontecer? Nada. Ela passou pela mesma coisa. Mesma coisa. Um pouquinho pior, né? Porque no caso dela, o povo inteiro dela ia ser morto e só ela ia ficar viva. Só que ela não ficou quieta. Douglas. Já foi. Então, como que ela resolveu o seu problema? Pode apertar. Vamos lá. Esther 4. Oi? Também. Esther 4, do 16 até o 5:2. Foi quando Esther pegou e falou, mandou falar para Mardoqueu: vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com os trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Clica aí, Douglas, para mim dizer. Então, mais do que tudo, Esther teve coragem. Porque ela sabia que se ela entrasse ali e o rei não levantasse o cetro para ela, como diz ela, se perecer, perecer. Falta coragem para a gente muitas vezes nesse mundo. Muitas. Fica lá, Douglas. Próximo. Então vamos lá. 2 Timóteo 1,7 fala, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, aqui está como temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Lembra de Josué? Acabou de Moisés morrer. Deus chega para ele e fala assim: filho, agora é você. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Provérbios 28 fala: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Hã? Como é que é? Tentando lembrar a música, peraí. Eu sinto em meu peito a força de um leão. E Deus não está morto. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, mas crê somente. Só que era Jairo. Lembra quando chegaram para ele? Jairo foi atrás de Jesus, a filha estava doente. Aí o caminho todo foi acontecendo um monte de coisa, a mulher do fluxo de sangue, um monte de coisa. E aí quando eles chegam lá, os servos chegam para Jairo e falam assim, ó, não importuna mais ele não, que sua filha morreu.
E a Bíblia fala assim, Jesus mira Jairo e fala, não temas, crê somente. Mateus 14, 21, Pedro Paulo. Pode ser? O que isso fala de coragem? Meu, tá no meio do barco, no meio de uma tempestade. Eu já passei por isso na minha lua de mel com a Kelly. Você sabe o que é você estar no meio de uma tempestade? O barco para lá e para cá? Aí você olha para o comandante do barco e o comandante do barco chorando. Porque ele nunca tinha passado. Você pensa, gente, se o comandante está chorando, eu estou perdido aqui. Né? A Kelly quase caiu no mar. Né? Aí aparece Jesus. E Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, me manda ir até aí. Aí Jesus fala assim, vem. E Pedro faz o quê? Vai. Alguém já passou alguma situação que Deus chegou e falou assim, vai e faz tal coisa? Vai falar com o fulano. Ó, você tá no meio da rua, aquele cara tá precisando, vai lá falar com ele, ora por ele. Aí você fala assim, não, é maluquice da minha cabeça. Não é Deus falando isso, não. Tem uns malucos que de vez em quando fazem essas coisas, né? Vai lá orar com mendigo, ora com gente que tá no metrô que nunca viu na vida. A gente já passou por isso? Alguém já fez isso? Não, eu sei, não, isso não. Não, lá naquele lugar não dá pra ir, não. Coragem. Mais do que ouvir a voz do Espírito de discernir, é coragem. Quinto personagem. Vamos ver. Vamos interagir. Vamos lá, Douglas. Essa pessoa tinha sangue nobre. Já não fala muito. Putz, alguém? Paulo, Jesus, não. Próximo. Foi um grande estadista. Próximo. Ao lado de Jó e Noé foi considerado um dos homens mais retos. Próximo. Passou a noite rodeado por leões. Então, vamos lá. Daniel, né, foi um dos moços de sangue nobre, ou real, vamos falar assim, que foi levado para a Babilônia. E olha que interessante, foi levado como escravo, mas manteve a sua, vou dizer a riqueza, mas a sua posição. Você é nobre. Deixei ele aqui, o seu status está ali. Que coisa linda isso, Deus. Oh, Jesus. Ele tinha naquela época uns 18 anos. A gente não sabe nada da família dele, mas a gente só sabe que ele andou com Deus e tornou-se um dos maiores profetas de todos os tempos. Foi um grande estadista, sendo que ele ajudou a governar
dois dos maiores impérios que tiveram na história durante 70 anos. Ele tinha mais de 90 anos quando ele foi colocado na cova dos leões. Então vamos lá. Como era a vida na época de Daniel? Oxe, tá rápido, né? Assim, Daniel foi diferente da maioria dos seus contemporâneos. Afinal de contas, como eu falei, ele teve o seu status mantido. Vivia num palácio, foi uma figura pública. Mas as tentações e as pressões que tinham sobre ele, vocês já imaginam? Tudo bem, eu estou escravo, mas eu estou aqui no palácio. Deviam ter muitas mulheres lá, porque se ele estava no palácio do rei, o rei geralmente tinha um harém. Né? Aí a gente vê assim, ele tinha de tudo do bom e do melhor. Talvez hoje em dia, com as invenções que a gente tem, talvez ele tivesse um iPhone 25. Não estamos nem no 10 ainda, já tinha o 25. Tinha Wi-Fi de 10 GB, 10 GB não, de 100 GB instalado no quarto dele só para ele. Então ele tinha de tudo. Ele participou dos impérios babilônico e persa, um em seguida do outro, e que mudaram, inclusive, o jeito da civilização atual. Muitas coisas que eles fizeram naquela época a gente utiliza hoje em dia. Vocês imaginam como ele estava. E que problemas semelhantes aos nossos Daniel teve? Mais ou menos igual o de Esther, de não se conformar. Lembra? Vou ficar aqui no palácio, só que eu não vou comer o mesmo que eles, não. Ah, eu tenho que parar de orar? Eu vou contra a lei que você está fazendo porque é contra Deus, mas eu vou continuar orando. Não dá para se conformar. E Daniel foi assim. Vamos lá, Douglas. Pode passar? Mais um? Já foi? Já foi? Pode? Daniel 1, de 8 e 9, que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Pode não. Olha lá. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Acho um pouquinho. Daniel teve um posicionamento. Assim, isso é errado, eu não vou fazer. Alguém já passou por isso? Ter que se posicionar e falar assim: não, isso não. Isso aí eu não aguento, não. Isso vai contra o que eu acredito. Faculdade é difícil às vezes, né? Trabalho. Tem dois contadores aqui. Dois, né? Ó, caixa 2 aí, por favor, dá para você fazer? Dá não. Você não pode. Não, mas eu... Não. Se você quer fazer, pede para outro fazer. Eu não vou fazer. É posicionamento. Vamos lá, meu Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele falou simplesmente para um cara que estava pela 10 metros de distância dele, com 3 metros de altura. E o cara chega e fala assim: Vocês estão me mandando cachorro para vir lutar contra mim?
Aí Davi, pequenininho, que devia ser dessa altura aqui mais ou menos, não, aqui, me sai com uma dessa. Você está falando mal do meu Deus. Eu venho contra você em nome dele. Aí Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Bate o pé para ver se ele não foge. Mas é uma palavra, né? Não vai bater o pé sem estar no oba-oba, que você vai ver o que a gente faz. Mas sujeitai-vos a Deus. Aí Pedro fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Posicionamento. E Josué também, quando chegou diante do povo, o povo cheio de ídolos, e fala assim, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também é difícil fazer isso? Oh, e como é difícil? Hoje em dia qualquer coisa que você fala contrário ao que o mundo fala, você é taxado de homofóbico, é, machista, careta. Qualquer coisa que você fala contra a ordem mundial, vamos dizer assim, você já leva um rótulo no meio da testa. Só que essas pessoas não se importaram com isso. Próximo. Essa vai ser mais difícil. Quer dizer, mais ou menos. Vamos lá. Sua mãe era uma cristã fervorosa. É um monte. É um monte. Ainda não é Timóteo. Mas já entreguei. Próxima. Fracassou miseravelmente na sua primeira oportunidade de servir a Cristo. Próximo. Primo de Barnabé. Próximo. Escreveu o segundo evangelho. Vamos lá falar sobre Marcos, ou também conhecido como João Marcos. Né? Um jovem do Novo Testamento que, como a gente viu agora aí, ele fracassou na sua primeira oportunidade de servir a Cristo. Assim, a sua mãe era devota. Lembra quando Pedro estava preso e a igreja foi orar para que... E aí, de repente, Pedro apareceu. Eles estavam na casa da mãe de Marcos. Ela tinha uma extensão lá, ali, tinha uma extensão da água da rocha ali na casa da mãe de Marcos. Chamado, se eu não me engano, chamava Maria também. Ah, vamos lá, próxima. Como era a vida no tempo de Marcos? Lembra do tempo de Jesus? Além de estar debaixo do jugo do Império Romano, ou seja, a gente está sempre falando de gente que está nas principais nações da sua época. Né? Além de estar debaixo do jugo romano, agora, além de ser perseguido pelos romanos, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, que não acreditavam no ministério de Cristo. Né? Primeiro, segundo século, nem igreja tinha antigamente, naquela época, ainda. Quais os problemas semelhantes ao nosso Marcos enfrentou? Os nossos problemas pessoais. Você imagina assim, deixa eu ver, crente novo, aí ele vai para o evangelismo junto com alguém um pouquinho mais experiente, ele vai querer falar e não rola. Essa foi leve ainda. Mas aqui fala que
que Marcos fracassou miseravelmente. Na primeira viagem missionária de Paulo, Marcos foi junto, foi Paulo, Barnabé e Marcos. E aí a Bíblia fala que acho que ele fez tanta besteira que ele foi embora. Tipo assim, deixa eu sair daqui para não atrapalhar, mas pelo amor de Deus, fiz tudo errado. Tanto que, quando foram fazer a segunda viagem missionária, Barnabé falou assim, vamos chamar Marcos. Paulo falou assim, pelo amor de Deus, não, deixa ele lá. Deixa ele quietinho no lugar dele. E aí Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro e cata Marcos junto. E aí Marcos aprende. Talvez ele tenha pensado que muitas vezes a gente vai ser assim, cara, não vai dar certo, eu não consigo fazer isso. Eu não sei falar com as pessoas lá fora. Eu não sei evangelizar. Eu não sei pregar. Como é que eu vou falar lá fora se não vai pregar lá fora? O pessoal vai falar do amor de Deus. Alguém já passou por isso? Essa dificuldade? Fulano tá do meu lado trabalhando, eu tô com uma dor de cabeça. Aí o Espírito Santo fala assim, vai lá, ora por ele. Eu? Pô, minha gente mesmo. Uma dor de cabeça, olha assim, ora. Não, minha oração não tem poder. Vou ligar para o José, vou ligar para o Edu, vou ligar para o pastor de campo para ele orar por mim. Alguém já pensou assim alguma vez? Ninguém, né? Só eu. Olha lá, Douglas. Não que você tenha passado, tá? Passa para frente. Então, como o Marcos resolveu o problema dele? Não fugindo do problema. É indo. É o que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Vamos fazer. Só que agora me ensina, né? Vamos fazer as coisas? Vamos lá. Atos 15, para vocês verem a história. Hum? 36 a 41. Aí, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E aí vamos lá para 2 Timóteo 4, para vocês verem coisa linda. 2 Timóteo 4, de 6 a 11. São as últimas palavras de Paulo antes de morrer. Quando ele fala para Timóteo, ele fala assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Deus, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Grécia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque, porque me é muito útil para o ministério. Quando o cara que na primeira deu uma pisada na bola, quando o Paulo está quase morrendo, ele fala assim, traz ele porque ele me é útil. Agora ele sabe trabalhar. Agora ele é o Marcos que a gente conhece. Talvez a gente não tivesse pensado nele antes. Mas agora ele é ponta firme. Então é a persistência de Marcos. Assim, vamos lá, errei na primeira, mas vamos lá. Tá precisando de mim? Vamos. Aí eu preciso de gente que vá fazer visita em Taboão da Serra.
Aí você dá aquele. Ai, vamos. Isso porque não são de tá bom, né? Tem gente que vai para Itaquera, Osasco, Mundo de Oz, ou morar na Zona Lost, como a gente falava, né? Que a Glaucia morava. Então, morava, falei no passado já. Ah, mas a gente pode ir lá de novo, por que não pode ir? Mas tem que ir. Tem que estar aqui domingo de manhã às 8h45, porque tem reunião para falar sobre as visitas que a gente está fazendo. Ontem, ontem a gente foi numa casa que falou assim, nossa, mas eu sinto tanta falta de quando eu ia na escola dominical na minha igreja. Aí a gente falou assim, peraí, mas tem reunião de 15 em 15 dias na igreja para estudo. Você vem? Ah, não, não vou. Tem saudade do tempo que acordava de manhã para ir na igreja, agora que tem algum estudo aqui, não vem? Que saudade é essa? Persistência. É difícil acordar domingo de manhã? Para quem não tem costume, é. Falar, né? Quando teve o culto de Natal aqui, Jesus, para levantar esses meninos com terror. Ele fala, eu não acordo mais de manhã para ir na igreja. Ai, próximo e último personagem. Isso vai ser fácil, já dei a dica. Quem é? Pai grego e mãe judia. Próximo. Próximo. Recebeu as últimas palavras do seu mestre. Próximo. Acabamos de ver. Fé não fingida. Próximo. Filho amado de Paulo. E amado, amado, né? Paulo fala, né? Só meu filho amado, é esse aqui. Como que eram as coisas no tempo de Timóteo? Primeiro, pai grego e mãe judia. Já não era uma família muito fácil de se lidar. Né? A igreja cristã agora já tinha igreja, mas estava sofrendo perseguição, não só a igreja inteira, como principalmente os ministros. Ele era muito doente. Paulo fala para ele não tomar só água, fala para ele tomar suco de uva junto, que aí dá uma equilibrada no estômago, ele tinha problema estomacal. Né? Mas mesmo estando doente, estava lá o tempo inteiro trabalhando na igreja. Eu achei interessante uma coisa que eu li também aqui. A pobreza e o sofrimento dos cristãos naquela época envergonharia a igreja moderna. Hoje em dia a gente vê umas igrejas que assim, não, pobre, imagina, não pode, gente não pode ser pobre, quem tem que ser rico. Que problemas semelhantes ao nosso Timóteo enfrentou? O preconceito, começando dentro de casa. Como eu falei, pai grego, mãe judia. Judia que conhecia a palavra, ela e a avó, Lloyd e Eunice, está ensinando Timóteo. Pai grego, querendo trazer para talvez para nem conhecer um pouquinho de mitologia, vamos falar de Zeus, Poseidon. E aí Timóteo se converte. Já era difícil sem se converter, imagina se convertendo depois. Né? Já era um triângulo das bermudas. E ao mesmo tempo, a gente vê na primeira viagem de Paulo, ele vai para Listra, que era a cidade de Timóteo. E em Listra, Paulo é apedrejado. Talvez Timóteo tenha até visto Paulo ser apedrejado. Aí quando Paulo vai para a segunda viagem missionária, cata Timóteo, vem aqui. Para onde nós vamos? Para Listra. Você foi apedrejado faz um pouco. Vamos para Listra. Vamos lá. Como Timóteo enfrentou os seus problemas? O que ele foi ensinado pela mãe e pela avó? 2 Timóteo 3.
E já. Olha lá, Paulo fala: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vai para o 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o que Timóteo tinha de diferente? A palavra. Ele foi ensinado desde pequenininho pela mãe e pela avó na palavra. E aí, quando ele se converteu, ele começou a viver o que ele tinha aprendido. Douglas. Próximo. Josué 1,8 fala: Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Davi fala: Ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sumiu. Ah, tá. Então vamos lá. A gente viu José, Samuel, Davi, Esther, Daniel, Marcos, Timóteo. E agora eu pergunto, o que eles têm de diferente de você? O quê? E aí eu me incluo, tá? Não é só você, você. Você viu, nós. Dá um. José tinha fé. Samuel, a oração. Davi, a intimidade. Esther, a coragem. Daniel, a oposição. Marcos, a persistência. E Timóteo, a palavra. Aí eu pergunto de novo, e você? E eu? E nós? O que a gente tem de diferente desses caras? Nada. Vocês lembram? O Fábio leu isso há uns tempos atrás. Lembra quando Pedro foi chamado por Cornélio em Atos 10? Foi chamado para dar uma orientação. E a hora que Pedro chega, o que Cornélio faz? Se prostra diante de Pedro. E o que Pedro fala? Levanta, que eu sou homem igual a você. A gente tem conversado isso. O que esses caras que estão na Bíblia têm de diferente de mim e de você? Só a disposição de colocar tudo isso nas mãos de Deus. Ele tem sido chamado. Domingo a gente foi chamado para isso. Foi chamado para trabalhar.
brinquei com a Adelão uns 2 domingos atrás, falei assim, vou perguntar na próxima vez que eu for ministrar. O diesel tem, quem está sem emprego? Sei que alguns vão levantar a mão. Você está sem emprego? Beleza, vem para cá que aqui tem trabalho. Como tem trabalho? Só falta isso. Falei, Pedro. A gente vê Atos 2, o derramar do Espírito, os discípulos estavam todos lá. Só que de quantos a gente conhece a continuação da história? Quem conhece a história de Tomé? Alguém conhece? Eu não está aqui. Talvez porque ele não tivesse se disposto tanto quanto os outros. A gente tem muito disso aqui? Tem. Deus está chamando a gente. Aliás, Ele já nos chamou. Continua nos chamando. É quando que a gente vai continuar? Não é comigo isso. Não é comigo. Não, isso aí é para os pastores. Pastores, nível 1, nível 2, nível 3. Não é comigo. Tenho exemplo na casa da Kelly, que o meu sogro, ele fala, eu vou na igreja. Se converteu, creio, creio firmemente que meu sogro foi salvo, mas ele vai na igreja. O pastor começou a levantar a mão para orar e já está saindo para ir embora, porque ele não quer nem conversar com o pessoal da igreja, para não correr o risco de alguém chamar ele para o ministério para trabalhar junto. Ele tem medo, por exemplo, de começar a, a perceber coisas erradas na igreja que ele não vê só indo lá e assistindo o culto. É errado. Ah, mas eu sou, já estou com 75 anos de idade, isso já não é mais para mim. Josias começou o reinado dele com quantos anos? 8. 8. E aí, com 16, ele falou assim, tem uns livros ali que acho que vamos dar uma lida. E a hora que, 16, a hora que ele ouve aquelas palavras, ele se prostra, né? Tipo assim, o que nós estamos fazendo? 8 para 16. Davi, também, 16. José, a gente viu, foi como escravo com 17, virou rei com 30. Rei não, né? Governador com 30. Noé, quantos anos tinha quando fez a arca? Mais de 90. Tem idade para trabalhar? Posso trabalhar com 12? Devo. Não posso, devo. Já levaram um puxão de orelha no final do ano. O pastor Fábio catou 3 adolescentes e já falou assim, só tem vocês aqui? É, só tem nós. O que vocês estão esperando para trazer mais? Não sou eu que vou trazer um cara de 13 anos de idade. São eles. O que falta para a gente ver isso aqui abarrotado de gente? Jovens, principalmente. Os jovens trazerem. Eu vou poder trazer um ou outro que eu conheço? Posso. Mas eles não são o meu meio com quem eu interajo. Quem interage com jovem é jovem. Jovem a gente pode considerar a partir de que ano? E que idade? 18. Então eu sou jovem há 29 anos. O pastor Silva é jovem há uns 50 e poucos anos, não é isso? Tem gente que é jovem há 1, tem gente que é jovem há 50. Só que a gente interage com jovens da mesma idade que a gente. Né? A gente tem que trazer esse povo para cá. Nós estamos esperando. Tirando, talvez, vamos dizer assim, o Fábio, que dá aula para jovens e tem contato com eles, eu não tenho. O Edu,
Também não deve ter muito. Irlanda também não. No máximo trabalhar com um, outro, e lá. Mas não somos nós que vamos trazer jovem para a igreja. Somos jovens. Eu vou trazer talvez a mãe do jovem, pai, avó, tio, sei lá. Mas a gente precisa trazer. Volto a falar. Nós estamos sendo constantemente, quase todo domingo, chamados para isso. E que falta? Orar. Pai, eu quero te pedir. É assim como essas palavras, essas pessoas que nós vimos hoje, que nós possamos ser usados por ti, do mesmo jeito. Nós temos o teu Espírito, Pai, dentro de nós, agindo em nós. Não precisamos de mais nada. Já fomos chamados por ti. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos use na tua obra, para vermos pessoas conhecendo o teu Filho da maneira correta, porque é isso que o mundo precisa. Eu, pessoalmente, me disponho a isso. E eu quero pedir agora para vocês, que também se dispõem a se levantar. Para vocês que estão aqui na igreja. Eu sei que tem muita gente que já está trabalhando. Essas pessoas podem levantar. Mas aquele que ainda não está trabalhando, mas quer, se levanta. Em nome de Jesus. Ainda vou dar um tempinho para vocês pensarem, enquanto eu conto uma historinha de novo da minha mãe. Não dela, né? Que ela me conta. E aí, se você for se identificando, eu vou te pedir para levantar. Esse ano lá na igreja dela teve um evento missionário e tiveram várias cartas de missionários do mundo distribuídas na igreja, aí cada um podia ir lá e pegar a carta e ficar com ela. E aí minha mãe viu uma carta de uma missionária que está só na Síria, trabalhando para Deus, levando o nome de Jesus na Síria, no meio da guerra. E ela conta as dificuldades, e lá a gente sabe que se pegarem alguém evangelizando, eles mandam matar. E aí ela disse que ela estava muito triste naquele mês, porque ela só tinha levado 3 pessoas a Cristo. Ela estava triste porque ela tinha levado só 3 naquele mês. E aí minha mãe falou assim, quanta gente está naquela igreja há 50, 60 anos e nunca levou ninguém para Cristo. Nunca. E a mulher está triste porque aquele mês ela levou só 3. A gente está no mesmo mundo. Quantas pessoas passam aqui na frente da nossa igreja e a gente perde a oportunidade? Porque se mantém quieto, porque não tem coragem de ir lá falar, porque talvez a pessoa esteja com um cheiro não muito bom, ou esteja bêbada, ou esteja drogada. Quantas pessoas passam pela nossa vida e a gente não faz nada? Eu quero mudar isso na minha vida. E eu quero saber quem quer também.
Quem quer isso para você, para si? Se dispor na mão de Deus para falar do amor de Deus. Só isso. Ninguém está falando para você levantar, ir lá na Praça da Sé, pegar uma caixinha, um microfone, pegar a Bíblia e sair pregando na frente de todo mundo. A ideia é boa, mas ninguém está pedindo para fazer isso. Se for o seu ministério, vai. Não é o meu. Mas o que está faltando? Deus mandou? Responda para mim. Deus mandou você falar do amor dele? Mandou? Pode falar, gente. Mandou amar. Demonstra estender o amor, né? O amor chegou aqui, tem que ser estendido. Ele não dá para ser entendido, mas ele tem que ser estendido. Vamos orar para terminar de vez agora. Pai, mais uma vez, a gente está diante de Ti. Para isso. A gente quer ver essa igreja vivendo o Teu amor. Transmitindo o Teu amor. Falando do Teu amor. Põe em nós essa ousadia. Mexe com a gente. Tira a gente do lugar comum. Tira a gente da zona de conforto. Para que a gente possa ser útil para o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé. A gente vê várias características desses homens e dessa mulher, no caso, que a gente admira bastante. Você fala, uma até tem, outra não tem muito não, aí tá precisando. Mas o Senhor Jesus é a fonte de todas essas coisas e você pode clamar. O bom é que a gente não precisa ser esses super-heróis para começar a servir. Do jeito que você está, você já pode ser, você já é útil para o Senhor. Amém? Senhor, obrigado por essa reunião, obrigada pela tua palavra que nos move, que mexe conosco, que nos desafia, e que o Senhor possa ouvir a voz do nosso coração, a nossa voz audível, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós sejamos servos úteis. Que lindo ouvir Paulo falando sobre João Marcos, este me é servo útil. Jesus nos dá o privilégio de ouvirmos isso do Senhor e dos nossos líderes, que nós somos esses servos úteis. Nos leva em segurança para as nossas casas, continua falando conosco nesse final de semana, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 8h45, então, lembrando que o Lipe falou, tem a reunião com o pastor, traga comidinhas, mas especialmente venha com os braços preparados, que tem bastante obra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.